Fala, turminha, tudo bem? Fala pessoal, tudo jóia? Fala, turminha! Bom, hoje a gente vai dar continuidade, às aulas com a temática de circo e hoje a gente preparou aqui alguns objetos para o trabalho. Tem uma série de objetos, a gente vai fazer um trabalho hoje específico com malabares. Então, malabares digamos assim, a gente está reduzindo o nome de malabarismo, Está dando um cortezinho são esses objetos para que a gente possa fazer um trabalho de malabarismo, pelo menos começar. É uma das modalidades do circo, turma, então tem vários modos de se fazer o malabares. Então a gente vai apresentar para vocês aqui alguns, Exatamente. Esses objetos, na verdade, o malabarismo do circo é essa arte de jogar os objetos para cima. E daí no circo eles vão aprimorar tudo isso. No circo eles trabalham com grandes facas. Essas grandes facas não cortam, elas são facas cenográficas, tá? Que eles jogam no circo, mas eles trabalham também com aquilo que a gente chama de pirofagia, que é o fogo, essa arte do fogo, e com claves, que o nome desses objetos aqui são claves, de colocar fogo neles e jogar para cima também. A gente não vai fazer isso aqui, mas a gente vai trabalhar com esses outros objetos em específico, apresentando para vocês. Isso. Depois que a gente apresentar os objetos e mostrar como eles são utilizados também, a gente vai propor alguns pequenos exercícios para vocês começarem a fazer um trabalho de malabarismo aí em casa. E uma coisa bacana, turma, da gente perceber é que os números do circo, eles são números assim que são reconhecidos como virtuosos, Então muito difícil às vezes de realizar esses números, A gente vai começar aqui com vocês de uma maneira mais simples, E aos poucos aí em casa vocês vão treinando, para conseguir realizar, esse malabares, O início aí o começo para experimentar essa modalidade do circo. Vamos lá então? Vamos pro jogo? Vamos que vamos. Vamos apresentar primeiro Você pode apresentar para o João? Posso. Então claro. A gente vai passando um pouquinho de cada objeto e o João apresenta para a gente. Bom, aqui nós temos alguns objetos de malabares. Esses são os pratos. Ali nós temos ao lado dos pratos a bolinha ou as bolinhas de malabares. Aqui juntinho nós temos as claves, que parecem uns pinos de boliche. Mais adiante ali nós temos um outro jogo de claves. Os lencinhos e também os arcos. São todos elementos dos malabares. Vamos pro jogo então, pessoal? Vamos que vamos!
Olha só, pessoal, então a gente vai fazer agora esse trabalho que a gente chama de trabalho educativo, né, do Malabares, ou seja, para a gente aprender etapa a etapa e treinando devagar as coisas, os tipos de movimento que a gente faz para fazer o Malabares, né, que a gente treina, exercita para poder fazer o Malabares completo. O primeiro deles é esse que o Pro João está fazendo. Ó. E nesse movimento, a bolinha ela é jogada de uma mão para a mesma mão. Então, a gente só joga para cima e pega com a mesma mão. Primeiro a gente treina com a mão direita, depois a gente treina com a mão esquerda. Tudo bem? Então, esses dois movimentos, a gente precisa ter eles bem cientes, bem coordenados, antes de poder fazer a transição de uma mão para outra. Então, se a primeira etapa foi jogar de uma mão para a mesma mão, a segunda etapa é essa que a gente joga de uma mão para outra mão. Só que nessa etapa tem algumas coisas bem importantes. Primeiro, os braços eles não podem sair dessa altura. Eu tenho que deixar o meu cotovelo meio que 90 graus, né? Ele bem nessa posição, na altura, como se os braços estivessem colados, né, ao longo do corpo e o cotovelo dobrado só para fazer o movimento. Eu não posso ficar percorrendo muito com a minha mão o espaço. E a bolinha, ela é jogada pela altura até a altura dos olhos. Eu não posso jogar a bolinha lá muito em cima também. Ela percorre, ela faz como se fizesse um arco de uma mão para outra e o ponto máximo dela é a altura dos olhos. Tudo bem? Então essa é a segunda etapa. Só que eu só posso fazer essa segunda etapa depois que a primeira etapa estiver super bem treinada, que é aquela de uma mão para a mesma mão. Tudo bem? Aí a terceira etapa é o quê? Para eu aprender a poder fazer esse tempo, o tempo de eu lançar uma segunda bolinha depois. No que consiste? Eu jogo de uma mão para outra e no meio do caminho, o que eu faço? Eu bato uma palma, então eu jogo, bato e pego. Jogo, bato e pego. A bolinha na altura dos olhos e a palma no meio, quando a bolinha estiver lá em cima. Então essa é a terceira etapa do treinamento para poder fazer um Malabares. Repetindo, primeira etapa, a bolinha para a mão mesma, isso. A segunda etapa, a bolinha para uma outra mão, de uma mão para outra. E a terceira etapa, eu acrescento uma palma no meio do caminho. Tudo bem? Então, essa é a terceira etapa. E ainda a gente só está trabalhando com uma bolinha. Vamos agora então treinar, ver como é que a gente passa o trabalho com duas bolinhas. Tudo bem? No trabalho com duas bolinhas, eu começo fazendo o quê? É como se eu tivesse um quadradinho na minha frente e fosse fazer um X, não é? Então, a minha bolinha com a mão direita vai para um canto e a bolinha com a mão esquerda vai para outro canto. Eu faço esse cruzamento. Isso, muito bom, muito bom. Então, eu lanço a direita para a esquerda para a direita. Tudo bem? Muita gente acaba fazendo não o cruzado, acaba achando que treinando uma outra coisa, ou jogando a bolinha ao mesmo tempo, ou ainda tentando fazer uma por baixo e uma por cima, passando lateralmente e não cruzado. Também não é para fazer assim. A gente vai treinar o Malabares cruzado. Então, primeiro, você pode treinar começando com a mão direita, da direita para a esquerda, e depois o contrário, começando da esquerda para a direita. Porque a gente precisa ter o controle com as duas mãos, né? E conseguir fazer esse processo do cruzamento das bolinhas com as duas mãos, começando com uma ou começando com a outra. Quando eu tiver o controle e o domínio muito bem executados desses movimentos, aí eu vou começar a uma segunda etapa com as duas bolinhas, que é o quê? O que o professor João está fazendo. Quando eu lanço a primeira bolinha, antes de eu pegar a bolinha que vem pela outra mão, eu dou uma batida na minha perna. Então eu lanço, bato e pego. Lanço, bato e pego. Tal como eu fiz quando eu estava com uma bolinha batendo palma, agora ao invés de eu bater palma, eu bato na minha coxa. Esse tempo que eu bato na minha coxa é o tempo que, numa próxima etapa, eu vou jogar a terceira bolinha. Tudo bem? Então, por hora, cruzado, e nesse cruzamento, no tempo de eu jogar uma bolinha, eu bato na minha perna. Bato na minha perna. Bato na minha perna. Muito bem. Vamos agora, gente, para a terceira etapa, quando a gente usa
3 bolinhas. Vamos ver como vai ser isso. Como é que funciona? Quando eu tenho 3 bolinhas, em uma das mãos eu preciso começar com as 2 bolinhas e na outra mão eu vou estar com uma bolinha. Na mão que eu seguro 2 bolinhas, percebe bem como está a mão do Pro João. Com os 2 dedos, o dedo mínimo e o dedo anelar, eu seguro uma bolinha, apertando ela na minha mão, e com o dedo indicador e o dedo médio, junto com o dedão, eu seguro a outra bolinha, que é exatamente essa bolinha, que no nosso caso é amarela, que vai começar o jogo. Então, eu sempre começo pela mão que tem 2 bolinhas, para depois passar para a mão, para depois o jogo se desenvolver. Vamos ver então como isso vai se dando, tá? Primeiro, eu jogo uma e pego. O Pro João está fazendo bem por etapas para a gente poder entender. A mão que eu tenho 2 bolinhas, eu começo jogando uma, ó. Jogo e pego. Eu não estou jogando a terceira bolinha ainda, para eu acostumar a ficar com a outra bolinha na mão, para ter 2 bolinhas, tá? Então, ó, isso, jogo e pego. Esse jogo que ele está fazendo é igualzinho o que a gente estava fazendo com 2 bolinhas. A diferença é que eu estou com a terceira bolinha apoiada na mão, tá? Vamos ver agora como eu começo a fazer com 3 bolinhas, então, tá? Eu jogo e pego. A gente não começa fazendo várias jogadas. Vamos primeiro executar essa passagem da terceira bolinha. Jogo 1, 2 e a terceira. E pego. E paro. Então a gente faz isso por algum tempo para poder para poder ter a prática de jogar a terceira bolinha e pegar. Para depois disso fazer uma segunda rodada. Jogo e pego. Isso. Jogo e pego. Muito bem, vocês entenderam? Então, ó, jogo e pego. E agora, jogo e pego. Eu acrescentei uma. Quando eu estiver conseguindo fazer essa uma a mais, eu vou acrescentar mais uma. 1, 2, 3, 4, 5 e para. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5 e para. Muito bem. Então, gente, assim a gente vai seguindo, aumentando o número de vezes que a gente joga as bolinhas. À medida que eu consigo fazer 3 vezes, eu aumento uma quarta. Depois eu aumento uma quinta. Depois eu aumento uma sexta. E assim até não parar mais de conseguir jogar essas bolinhas. Tudo certo? Então esse é o processo para a gente poder treinar aí em casa para conseguir fazer um malabares com a bolinha. Tá bem? Tenham paciência, porque esse processo não é rapidinho assim, né? O Pro João já sabe fazer. A bolinha vai cair, a gente vai, não conseguir fazer direitinho com as 3 bolinhas, mas isso, com o tempo, treinando, a gente passa a conseguir. E daqui a pouco está todo mundo fazendo malabares aí em casa. Um abraço, turma! Poxa vida, hein? Quanta coisa, turma! Quanta coisa! E o Pro Rodrigo vai dar uma dica para vocês aí em casa para fazer uma bolinha. Ó, vocês podem fazer de meia. Pode colocar uma meia, né, dentro da outra e ir fazendo a sua bolinha de malabares, né? Gira lá, ó, e faz a bolinha de meia para fazer o malabares aí em casa. Não precisa comprar uma bolinha, né? Dá para fazer de meia. E acho legal essa dica do professor Rodrigo, porque às vezes a gente quer pegar as coisas que tem em casa e jogar, e às vezes a gente pode, primeiro, estragar as coisas e também se machucar, né, pro Rodrigo? Então, sim, a meia, ela é uma ótima alternativa, turminha. É verdade mesmo, até porque no começo a gente acaba derrubando muito no chão a bolinha. Quando a gente está começando a treinar, né, começando a aprender o malabares, é normal que a gente derrube. Então, porque às vezes a gente pega uma laranja ou um limão, acaba estragando a fruta e não é legal fazer isso, né? Ou se a gente pega algo que pode quebrar, também não vai ser legal, a gente pode se machucar, como o Pro João falou. Então a bolinha de meia é uma saída ótima, porque ela não machuca, ela não quebra, não tem problema se derrubar e ela é gostosa de pegar, ela é fácil da gente pegar, ela ajuda a gente inclusive no treinamento do malabares. Uma coisa importante também no treinamento do malabares, como o Pro Rodrigo falou no começo da nossa aula, é o fato de que essa é uma habilidade do circo bastante virtuosa e exige muito treinamento para que a gente aprenda, tá? Então você não vai conseguir fazer do dia para a noite, assim, do dia para o outro. Então exige que você treine, que você vá repetindo o exercício, né? Os exercícios educativos que nós passamos para vocês aqui,
Você vai repetindo esse exercício e não desanima, que no começo é isso, você vai falar, mas eu não consigo, parece tão fácil. Parece tão fácil, mas nós aqui fizemos muito para chegar, né, a isso que vocês viram aí hoje. Então vocês podem também treinar passo a passo. Cada dia você pode pegar um passo, né? Treina lá 10 minutos, né, do primeiro passo, né? 10 minutos. E segundo dia, tenta entrar no segundo passo, né? Treina mais 10 minutos. Também vocês podem ir fazendo, né? Repetindo ao longo dos dias, né? Às vezes vocês vão tentar fazer em um dia só tudo, né, também não é tão legal, que assim vocês acabam desistindo muito fácil. Então tem que ir trabalhando ao longo, por exemplo, da semana, né, 10 minutos a cada etapa do exercício daí. Isso que o Pro Rodrigo falou é muito importante, porque para a gente conseguir fazer com 2 bolinhas, eu preciso primeiro ter dominado a técnica de uma bolinha só. Então não adianta nada eu pegar 3 bolinhas e tentar falar, vou fazer com 3, eu não vou conseguir. Porque eu preciso ter o domínio primeiro de uma bolinha para minha mão mesma, depois de uma bolinha de uma mão para outra, depois fazer com 2, depois ter aquela da palma no meio ou da batida na perna. Porque aí tanto o meu cérebro quanto a minha memória corporal, tudo isso vai se organizando. E aí quando eu começo a fazer com 3 bolinhas, a chance de eu conseguir é muito maior do que se eu já começar com 3. Então a gente fez esse passo a passo para que vocês possam ir treinando devagar as coisas, tudo bem? Não tenta já com 3 bolinhas de uma vez, porque vai ser muito mais difícil e por vezes a gente fica desanimado porque acaba não conseguindo, né? Então é importante seguir esse passo a passo. Vai fazer com 2 bolinhas só depois que tiver feito com 1 e tiver conseguindo fazer com 1. Vai fazer com 3 bolinhas depois que com 2 bolinhas eu já estou conseguindo fazer o exercício tranquilamente. E um último ponto, desculpa pro Rodrigo, é que o exercício de malabares, ele trabalha muito bem a nossa coordenação motora, faz com que a gente trabalhe os 2 lados assim do corpo de uma maneira igualitária, né? Porque normalmente a gente é muito bom de um lado, quem é destro ou quem é canhoto, né? Escreve com a mão direita, ou escreve com a mão esquerda, ou chuta a bola, ou brinca muito com o lado do corpo. E o malabares faz com que a gente trabalhe esses 2 lados do corpo de uma maneira, né, a equilibrar essa coordenação motora. Isso é muito interessante, então. É uma oportunidade que a gente tem, turminha, nesse exercício, da gente trabalhar um pouco a nossa paciência e perseverança também, né? É verdade. Então, é importante aí vocês terem paciência e ser perseverante no exercício para conseguir, né, alcançar aí os resultados. E uma outra coisa agora, gente, que vale a pena a gente comentar, que é o quê? Todos esses objetos que a gente acabou usando, menos o pratinho, né? Que o pratinho ele é uma outra técnica, é de outro tipo de manipulação, mas ele também é de malabares, porque ele equilibra um objeto. Vale a pena ressaltar que esse pratinho ele é de plástico, ele é específico para o trabalho de equilíbrio, né? Ele não é um prato normal. Vê que na parte de baixo dele, ele tem até um ponto onde você apoia a varetinha, né? Então, não tenta fazer com um prato normal em casa, porque vai ser muito mais difícil ou talvez impossível de se fazer, pelo menos por enquanto. Então, esse é um prato específico de equilíbrio, tá? Que vende em loja especializada de circo. A gente trouxe para mostrar para vocês um elemento de malabares que não é a bolinha ou os outros que a gente acabou apresentando. Então, os outros elementos, todos, eles seguem a mesma lógica da bolinha. A gente parte da bolinha, que é o treinamento básico, depois eu posso pegar o lencinho. Como o lenço é mais leve, eu consigo jogar ele demora mais para cair. Então, ele é um pouco mais tranquilo de eu conseguir fazer com 3 lenços, né? A gente pode treinar depois com 3. Vocês podem pegar 3 lencinhos aí de casa e treinar. Da mesma forma, os aros, né? Eles também... embora eles tenham um outro formato do que a bolinha, mas a lógica, eu preciso ter a coordenação motora da bolinha, do treinamento com a bolinha, para poder fazer com o aro. E por último, a clave é a mesma lógica. Ela tem alguns elementos técnicos diferentes, né, em termos de como se joga, porque ela tem um peso diferente da bolinha, ela é maior. Então, ela é um terceiro passo, digamos assim. A gente começa a treinar com a bolinha para pegar a coordenação, a gente vai para o tecido, porque ele demora mais para cair, depois a gente vai para a argola, que ela já é um pouco maior de pegar, né? E por fim a gente vai para a clave. Então, tem todos esses elementos de trabalho, mas todos eles dependem de eu ter clareza e o meu corpo está habituado
a jogar a bolinha, né? Aqueles movimentos com a bolinha são fundamentais. Acho que é isso então por hoje, né? É isso, turminha. Valeu, galerinha. Até a próxima. Um abraço, turma.